Como mudar o nome de uma empresa que já existe, olhando para a internacionalização e fazendo registro em outros países? Essas são 3 perguntas que a gente vai responder no episódio de hoje. As 3 perguntas que a gente vai ler hoje estão intercaladas, por isso eu agrupei num vídeo só. E a primeira delas é da Nívia Belos, de Curitiba, Paraná. Suponhamos que uma empresa já tem um nome e queira uma nova marca, e no projeto percebe que o nome tem problema. Dá para fazer naming mesmo com empresa já existente? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Quando tem um problema, tipicamente é porque isso não foi previsto anteriormente, então começou errado, vai ter que mudar, ou porque, claro, pode acontecer do cenário da empresa, atuação, mercado ter mudado. Por mais que pareça estranho, boa parte dos projetos de naming que a gente faz hoje no nosso escritório, na Sebastiani, aqui eu estou com alguém da Brandster, mas a gente tem a nossa empresa, são para empresas que já existem e que precisam muitas vezes mudar o nome depois de 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque percebem que ou o nome é inadequado, mas mais frequentemente que ele limita a atuação da empresa. Então muitas empresas, quando nascem, dão um nome que diz respeito ao que ela faz ou ao produto que ela vende. E no momento que elas querem ofertar um leque diferente de opções para o seu cliente, não gera credibilidade. Como é que eu vou comprar equipamento de segurança de uma empresa que está falando de câmeras digitais? Começou vendendo câmera digital, depois câmera de segurança, até aí ok, na hora que vai vender alarme, tem um problema. Ou num caso real que a gente atendeu, de uma empresa que começou vendendo aromas e saborizantes para alimentos e tinha o nome Doce Aroma, e aí começou a expandir para vender uma série de outros ingredientes para setores industriais como pet, produtos de higiene, beleza e perfumaria. Fazer uma mudança 20 anos depois é um desafio, mas é um desafio viável. E é mais fácil quando uma empresa do mercado B2B, que vende para outras empresas, porque daí a gente está falando de um número menor de clientes do que aquela lojinha que vende para todo consumidor que passa na frente, na rua. Então é viável e é comum. E o que eu acho que vale a pena falar para você, Nívia, é que muitas, hoje, grandes empresas começaram com outros nomes. Subway não começou com o nome Subway, é aquela do lanche. Google não começou com o nome Google. IBM não começou com o nome IBM, embora essa história é meio complicada e o nome IBM é meio ruim. A gente pode falar da Nike, que não começou com o nome Nike. Então, é comum que empresas mudem de nome no meio do caminho. Às vezes nos primeiros anos de vida, porque perceberam que tem um problema, e eu sei que de repente 5, 6, 7 anos de vida pode parecer muito, mas quando a gente olha hoje para essas empresas que estão aí há décadas de mercado, aqueles primeiros anos não significam muita coisa. Então não só é viável, como é necessário. E aí a gente entra na pergunta seguinte, do Bruno Amaral de Maceió, que tem um pouco dessa dinâmica também, mas olha para o internacional. Olá, estou tendo problemas no naming da minha empresa, onde o mesmo não foi pensado em internacionalização, dificultando a leitura em línguas estrangeiras. Temos mais de 6 anos de vida e estou pensando em criar um novo nome. Qual seria a sugestão de vocês nesse caso? A sugestão seria criar, claro, um nome que funcione internacionalmente. Mas o que eu quero dizer com isso, com essa provocação? Muitas vezes a empresa, quando nasce, não se preocupa com a internacionalização e tá tudo bem. Muitas vezes, realmente, essa é uma perspectiva que está tão distante do horizonte de possibilidades que às vezes não é culpa de ninguém ter considerado. Mas se você pensa que essa é uma possibilidade que pode vir a acontecer, mesmo que venha a acontecer dali a 10 anos, pensar no nome que funcione bem em outros idiomas é importante. E aí, do ponto de vista de sugestão, tipicamente o que vai funcionar bem é você criar um neologismo, uma palavra que você vai pegar e alterar um pouquinho, criar uma grafia nova, tipicamente partindo ou de palavras em inglês, em alguns casos, por serem em casos de segmentos onde o perfil do cliente tem domínio do inglês, ele vai entender aquela referência da palavra original, ou muitas vezes palavras de origem grega ou latina, cujos radicais vão estar presentes em vários idiomas, inclusive em alguns casos em alguns idiomas de origem anglo-saxã. Outra opção que você tem é literalmente inventar uma palavra que não significa nada, como Kodak, Häagen-Dazs, Lancôme, exemplos que eu já falei nos vídeos anteriores. Mas esses são apenas alguns dos caminhos que você pode seguir, e dizer que eles são os corretos para sua empresa seria leviano. Porque a gente vai ter que olhar, além do uso internacional, a questão da mecânica dele nos usos digitais, seja
busca num app, se tua marca é um app, seja a questão de mecanismo de busca, de uma boa URL, seja do ponto de vista de ser fácil de você fazer um social listening, o acompanhamento daquele nome online, e também depende muito de para qual país você quer adaptar a sua linguagem. Lembrando sempre de que você tem que estar atento à viabilidade de registro desse nome nos países onde você vai atuar e eventuais significados negativos. O que entra na pergunta do João Carlos de Itu. Outra possível dúvida é sobre um trabalho de naming que acabou aparecendo de uma cafeteria brasileira que será aberta no Japão. Como se dá o processo de busca e registro num caso assim? O que acontece é que cada país tem o seu departamento de marcas e patentes, aonde você vai fazer o registro da marca. Não é patente de marca, tá? Esse negócio de patente de marca não existe, é registro da marca. Muitos desses países são signatários do Acordo de Paris, do Acordo de Madrid, de alguns acordos internacionais que de alguma forma seguem mais ou menos as mesmas regras. E aí, para avaliar se o nome está livre no Japão, você vai ter que procurar no site das marcas e patentes lá do Japão. E claro que daí tem uma barreira de idioma que é um pouco mais complicado. E tipicamente para fazer o registro, embora algumas dessas entidades, né, já tenham soluções mais digitais, muitas vezes você vai ter que ter um parceiro lá no Japão, uma empresa de marcas e patentes lá te ajudando, fazendo uma parceria e acompanhando nesse processo. É muito comum para as empresas de marcas e patentes formarem esse tipo de parceria no duplo sentido, né, de uma marca japonesa que quer registrar aqui e isso ser importante. Se esses países são designatários do Acordo de Paris, eu acho que o Acordo de Paris não é o Acordo de Madrid. Tem o Acordo de Nice, tem o Acordo de Paris, tem mais alguns, tá? O termo técnico não importa, mas se ele faz parte do mesmo tratado, e provavelmente é o caso do Japão, tipicamente você consegue registrar primeiro no Brasil e aí vai registrar nesses países com a data do registro aqui no Brasil. E hoje o NPI também dá um pouco de suporte nesses processos de internacionalização, que é uma coisa mais recente, mas ainda pode dar ali alguns problemas. Quando a gente fala, por exemplo, de União Europeia, eu tenho hoje um departamento que centraliza os registros de marca dentro da União Europeia, mas ainda assim você tem que registrar em cada um desses países e talvez a marca esteja livre para uso na França, mas não na Holanda, porque a união ali é para uma facilidade muito mais burocrática. Então, sempre você vai ter que, para cada país, buscar esse tipo de recurso, esse tipo de solução, mas, de novo, as empresas de marcas e patentes sabem como fazer e muitas vezes hoje o NPI dá suporte nesse processo. Então, quando a gente cria um nome, ele pode mudar de área, pode mudar de nome, porque ele vai internacionalizar, e essas deveriam ser todas preocupações logo no começo do processo de naming, mas não as únicas. As demais eu falo que estão no meu curso de naming, porque aí você vai lá e fica curioso para saber mais sobre ele. Legal? Mas se tem mais dúvidas sobre naming, coloca aqui nos comentários. O que eu puder responder nos comentários eu respondo. O que precisar de um vídeo novo, eu gravo também para lançar aqui nos nossos canais.